Salve pessoal, meu vídeo de hoje é uma dica de livro. O livro que eu quero indicar para vocês chama-se Líderes e Discursos que Revolucionaram o Mundo. Discursos são muito importantes, sempre existiram na humanidade. Normalmente acontecem discursos políticos, mas também há discursos que tentam levantar a moral da galera diante de uma situação de batalha, de uma guerra, ou mesmo quando uma sociedade inteira está passando por dificuldades. Certos discursos, principalmente de seus líderes, fazem com que as pessoas se reanimem, tornem-se novamente motivadas a lutar por aquilo que elas acreditam. Numa época onde nós brasileiros estamos carentes de bons discursos e temos ouvido discursos como: eu tô saudando a mandioca. Que tristeza, não? O importante é que hoje eu vou falar desse livro e de muitos discursos que estão aqui. Bom, na verdade, esses grandes discursos, eles estão disponíveis para nós na internet, inclusive alguns com os vídeos, né? Mas o legal é que esse livro faz um compilado desses discursos e aquele que é o responsável pela introdução, Simon Sebag, ele faz assim, primeiro uma pequena biografia daquele que fez o discurso e ele contextualiza o momento em que o discurso aconteceu. Isso nos dá uma ideia melhor da situação e nos dá uma ideia de como interpretar melhor esses discursos. Há discursos de viés religioso, como o de Jesus Cristo, Maomé, até do próprio Papa João Paulo II, então tem essa característica religiosa, mas também tem discursos que são inflamando a nação para a guerra, ou mesmo soldados, pessoas para a batalha. Há discursos de pessoas que são do bem, que fizeram boas coisas, como por exemplo Nelson Mandela, um ícone. Eu sou fã de Nelson Mandela, contra a segregação racial lá no apartheid da África do Sul, mas também há discursos de pessoas que foram terríveis e que usaram a força da sua oratória para levantar pessoas para fazer o mal. Como um exemplo, Adolf Hitler, que discursou e alguns de seus discursos inclusive estão disponíveis no YouTube, a ponto de fazer o Holocausto conforme aconteceu e nós já sabemos. Há discursos de presidentes da contemporaneidade, como por exemplo do Barack Obama, que é um ícone mundial. Aliás, há discurso desse que é o atual presidente dos Estados Unidos, ou o último agora presidente dos Estados Unidos, e do primeiro presidente dos Estados Unidos, que é George Washington. Este é um livro que não se prende apenas a discursos norte-americanos, mas há discursos de, por exemplo, europeus importantes, como Charles de Gaulle, que foi um presidente fundamental na resistência francesa contra o nazismo, mas também há discursos do imperador Napoleão Bonaparte, general Napoleão Bonaparte, um grande militar, um estrategista de guerra, como poucos no século XIX. Também discurso de Oliver Cromwell, que foi o líder da Revolução Puritana no século XVII na Inglaterra, que derrubou a monarquia e implantou uma ditadura militar puritana. Mas eu quero destacar um discurso que aconteceu no ano de 1963. Martin Luther King, teólogo e sociólogo, ele foi um líder contra o racismo e contra a segregação racial que havia nos Estados Unidos. Ele militou especialmente ali na década de 50, 60, talvez um pouco mais. Naquele contexto ali, Martin Luther King militou. E em 1963, em frente ao Memorial Lincoln, para uma multidão de mais de 250 mil pessoas, ele fez um discurso onde a célebre frase "Eu tenho um sonho" foi imortalizada. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. E esse discurso é muito importante, não somente pelo "eu tenho um sonho", mas por tudo aquilo que ele dizia sonhar. Alguns trechos que eu quero destacar, por exemplo, quando ele diz: nós não aceitamos, nós nos recusamos a acreditar que o Banco da Justiça seja falível. Também em outro momento ele diz: não, nós não estamos satisfeitos e nós não estaremos satisfeitos até que a justiça corra como água. Mas se tem um momento que eu acho lindo nesse discurso, é quando ele diz assim: eu tenho um sonho. E ele já tinha falado isso algumas vezes, esse "eu tenho um sonho", I have a dream, que é tão famoso, né? Esse vídeo do discurso dele tem disponível no YouTube e é lindíssimo. Mas observando o contexto, conforme o livro nos apresenta, fica muito mais legal. Quando ele diz: eu tenho um sonho de que minhas 4 crianças um dia viverão numa nação onde elas não serão julgadas pela cor da sua pele, mas pelo caráter. Nós sabemos que o racismo existe até hoje, a segregação racial existe até hoje, mas o sonho de Martin Luther King é o sonho que todos nós podemos ter e lutar para que aconteça. Um mundo onde não exista racismo, onde as pessoas sejam tratadas pelo seu caráter, com igualdade de oportunidades. Sim,
Parece uma utopia, mas se não houver um pouco de utopia em cada um de nós, como conseguiremos viver? Inspirados pelo discurso de Martin Luther King, eu espero que vocês tenham a oportunidade de ler Líderes e Discursos que Revolucionaram o Mundo. Um livro muito legal da editora Universo dos Livros. Eu li rapidinho, você vai ler rapidinho também e vai gostar. Aliás, como eu falei num dos vídeos anteriores, muitas pessoas fazem promessas para o ano novo. E uma delas é: eu vou ler pelo menos um livro esse ano. Que essa promessa deixe de ser promessa e vire uma realidade. Se você gostou do meu vídeo, dá um like aqui no joinha do YouTube. Se você puder, compartilhe o meu vídeo. Vou ficar bem feliz se você compartilhar o meu vídeo. E também inscreva-se no meu canal. O Senhor Deus é sol e escudo. Bem algum nega aos que andam na retidão. Andemos na retidão.